pode até usar essa ferramenta que é a internet para abençoar também a vida de outros, porque as pessoas têm consumido muito hoje em dia vídeos pela internet, conteúdos que ensinam alguma coisa, e nós temos que aproveitar para o bem. Tem pessoas que têm medo de usar as redes sociais, porque infelizmente muitos usam de maneira errada, usam para destruir, para poder semear o que não presta, mas nós que somos de Deus, temos que usar de maneira correta para poder semear o bem, para aprender de Deus e ser abençoados. E falar em ser abençoados, vamos aqui à palavra, porque não tem outra coisa que nos abençoa tanto, senão a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É através da palavra que nós conseguimos a fé, e essa fé nos leva à vitória, pois está escrito que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa neste mundo, você não pode deixar de investir em aprender da palavra, em ouvir a palavra, pois não tem outro jeito de se adquirir fé, a não ser pela palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? Más notícias? Não. Ouvir a palavra de Deus, saber aquilo que Jesus fala a respeito do problema que você está enfrentando. Às vezes a pessoa quer saber o que o homem fala, o que o doutor fala. O homem é limitado, e às vezes ele vai falar para você que não tem jeito, que você vai ter que conviver com esse problema a vida inteira. Mas se você procurar saber o que Jesus fala acerca do seu problema, o seu coração vai se alegrar, porque Jesus nunca deu uma causa como perdida. Pelo contrário, quando a causa era perdida aos olhos dos homens, ele dizia: os impossíveis aos homens são possíveis para quem? Para Deus. Então você tem que crer naquilo que Deus fala, ele não falha. Tudo pode falhar nesse mundo, mas a palavra do nosso Deus jamais falhará. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, vamos lá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Se alguém precisar de ajuda, a equipe de fé, de amor, está aí para ajudar. Segundo aos Coríntios, capítulo 5. Versículo 6. Diz assim: pelo que estamos sempre de quê? De bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos pelo quê? Por fé e não por vista. Eu quero falar com você do versículo 6. Estamos sempre de bom ânimo. Você precisa de colocar essa palavra no seu coração e fazer dessa palavra a sua meta a ser alcançada. Você não pode ser aquela pessoa que vive sempre desanimada, vive sempre cabisbaixo, vive sempre murmurando, negativa, pessimista, mal-humorada, sem vontade de viver, sem vontade para nada. Infelizmente tem muita gente assim, inclusive dentro das igrejas, inclusive no meio do povo de Deus. Pessoas que vivem desanimadas, abrindo a boca para falar derrota, falar fracasso. O povo de Deus não fala derrota nem fracasso, mesmo diante de um cenário que pareça que é um cenário de fracasso, de derrota. Ele fala a palavra de Deus, ele profetiza. Profetizar é falar a palavra de Deus, e ele crê que o poder de Deus muda aquele cenário, como aconteceu com Ezequiel, quando o Senhor o levou através de uma visão a um vale de ossos secos e lhe fez uma pergunta: poderão viver estes ossos? Ele podia ter se precipitado e julgado segundo a vista dele, que é uma das coisas que diz o versículo 7, que nós não andamos por vista. Ele podia ter julgado segundo os olhos dele estava vendo, e segundo os olhos naturais, ele diria o quê? Não tem jeito, não tem condições, é impossível. Porque não era apenas um monte de morto, um exército de morto ali, não era um vale de mortos apenas, de pessoas que estavam mortas, não, era ossos sequíssimos, não eram nem secos, já tinha passado de seco, estava além de seco.
Ou seja, se um vale de pessoas mortas aos olhos humanos já era difícil de ressuscitar, de reviver, imagina agora esqueleto. Não era mais nem esqueleto, porque os ossos estavam tudo espalhados. Se tivesse esqueleto ali, esse esqueleto aqui não dá nem para saber de quem que é, mas está o esqueleto. E quando está tudo espalhado, despedaçado, aí fica mais difícil ainda. Mas para o nosso Deus não tem esse negócio de muito difícil. Tem para o homem, mas para Deus não tem. E nós temos que crer nesse Deus que faz milagres, que faz maravilhas. É quando a sua fé está assim, que você vê as operações de Deus. Mas quando a sua fé está fraca, e você julga segundo os seus olhos estão vendo, e não segundo a palavra, aí você não consegue ver as operações de Deus. Por quê? Porque você não está agindo conforme a palavra de Deus. A pessoa que não fala a palavra de Deus, a pessoa que não anda pela fé, a pessoa que abre a boca só para ficar confessando fracassos e derrotas, murmurando, dizendo que não tem jeito, dizendo que é muito difícil, essa pessoa não vai conseguir alcançar o milagre que Deus tem para a vida dela. Você tem que pedir para Deus transformar a sua vida pela renovação da sua mente. Como diz lá em Romanos capítulo 12, não nos conformemos com este mundo. O que quer dizer isso? Para que a gente não viva como o mundo vive, pense como o mundo pensa, fale como todo mundo fala, haja como todo mundo age. Não, você tem que agir diferente. Se todo mundo está dizendo que não tem jeito, você diz, tem jeito sim. Por quê? Porque eu creio no Deus que eu sirvo. Se todo mundo está dizendo vai piorar, nada vai melhorar. Por quê? Porque o meu Deus está comigo, e Ele prometeu na palavra dEle que eu vou viver o melhor, que eu vou desfrutar do melhor. Mas tem pessoas querendo desfrutar do melhor de Deus, mas agindo como todo mundo age, vivendo como todo mundo vive, cometendo os mesmos erros que todo mundo comete, deixando de buscar a Deus, deixando de congregar, deixando de meditar na palavra. Aí como que vai conseguir desse jeito? Não se conforme com este mundo, ainda que todo mundo esteja derrotado, você não vai ficar derrotado, porque você não foi chamado para ser um derrotado, porque a palavra diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores, e você não pode abrir mão disso. Eu sou mais do que vencedor. Então quando você age dessa maneira, você anda de cabeça erguida, você anda de bom ânimo, como diz o versículo 6, pelo que estamos sempre de bom ânimo. Esse é o segredo da vitória. Você sempre está animado. Imagina uma pessoa lutar desanimada. Ela entra na luta desanimada, pessimista, negativa, confessando derrota. Acho que eu não vou conseguir não. Qual é a possibilidade dessa pessoa conseguir a vitória? Desanimada, pessimista, confessando derrota. Qual é a possibilidade de ela conseguir a vitória nessa luta? Tem como, pessoal? Então nós temos que examinar como que nós estamos nos portando diante das lutas da vida. Porque a maneira que você age diante de uma batalha é o que determina o resultado final. Numa guerra, quem vacila acaba perdendo a vida. Não pode vacilar. Tem que estar ali atento, ligado, vigiando, seguindo as estratégias que o comandante está dando. E aí sim ele consegue a vitória. Mas se chegar lá todo cheio de medo, desanimado, querendo fugir, que às vezes tem soldado que vai para a batalha sem querer ir. A possibilidade desse soldado perder a vida na batalha é 100%, porque ele já foi sem querer ir, já foi com medo, já foi desanimado. Mas quando ele vai ali, não, vou defender minha nação, eu não vou aceitar a derrota, eu vou vencer o meu inimigo. A possibilidade dele vencer é muito grande. É assim que você tem que estar, sempre de bom ânimo. O diabo quer que você viva desanimado, ele quer que você viva cabisbaixo, ele quer que você viva com medo. Mas você não pode deixar o desânimo, não pode deixar o medo tomar conta do seu coração. Vamos aqui agora em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Versículo 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o quê? O bem
desta terra. Tem tradução que diz o melhor. Agora você tem que querer. Quando um não quer, dois não brigam. A coisa mais estressante que tem e desgastante que tem é você querer ajudar quem não quer ajuda. Eu não sei se você já tentou ajudar alguém que não quer ajuda. Desgasta, estressa. A mesma coisa é quando você quer ensinar quem não quer aprender. Agora, quando você se dispõe a ajudar quem quer ajuda, é prazeroso. Quando você se dispõe a ensinar quem quer aprender, é prazeroso. Por mais que a pessoa tenha limitações, tenha as dificuldades dela, ela mostra vontade, desejo, ela quer, ela mostra ânimo. Não, eu quero aprender, eu quero vencer, eu quero crescer na vida. Então você se esforça, se dispõe para ajudar aquela pessoa. Porque todo mundo tem defeitos. Todo mundo tem limitações. O único que não tem defeito e limitações é o nosso Senhor, é o nosso Deus. O resto de todos os homens, por mais avançado que ele já esteja na vida, por mais polido, por mais maduro que ele já esteja, ele ainda tem limitações. Ontem mesmo estava assistindo o Show da Fé, e o missionário dizendo que quando era jovem, ele lia muitos livros e tudo, ia nos Estados Unidos e trazia muitos bons livros. Quer dizer, aquela vontade de crescer, de aprender. E ele falou que pegava um livro, lia 5 vezes aquele livro. Eu fiquei pensando, Jesus, coitado de mim. Eu tenho que melhorar muito, mudar muito. Nós temos que melhorar. Ele falou, eu aprendi muito. Pessoal, mas eu não sei nada. Quer dizer, essa vontade de querer mais, de aprender mais. Então o homem mais sábio, o homem mais polido, o homem mais maduro, ainda tem limitações, ainda tem muito que aprender. Mas o nosso Deus é ilimitado. Ele está disposto a te ajudar. Mas você tem que querer ajuda. Tem que buscar. Jesus está dando ajuda, estendendo a mão para todo mundo, mas infelizmente muitos não querem segurar nas mãos do Senhor, mas segurar mesmo e não largar. Jesus, eu quero segurar aqui na tua mão e não soltar nunca mais. É grudar em Jesus mesmo, como um livro do missionário que ele escreveu, que eu já li, um livreto pequeno, mas muito bom, um livreto pequeno com conteúdo muito grande. Grudar-se em Jesus para vencer. É segurar na mão de Deus mesmo, segurar na mão de Jesus para vencer. Jesus, eu não abro mão. É como Jacó fez, segurou o anjo. Enquanto o anjo não abençoe, disse, eu não solto. É isso que vai te levar à vitória, meu amigo. Uma pessoa segura. Aí vem a tempestade, a má notícia, a pessoa solta. Ah, não tem jeito, não dá, fui para a igreja e não resolveu nada. É lógico, você não segurou firme. Se você tivesse segurado firme, perseverado, você conseguiria. Tem que querer, meu amigo. Tem que desejar, tem que ter bom ânimo, tem que ter sede, tem que ter vontade. Aí você consegue, aí você desfruta do melhor. Não precisa de abrir, é uma passagem conhecida, Mateus capítulo 5, versículo 6. Jesus disse, bem-aventurados os que têm o quê? Fome e sede de justiça, porque serão o quê? Fartos. Jesus não quer que você seja uma pessoa que vive na escassez, que vive pedindo emprestado para um, para outro. Não, Jesus quer que você tenha fartura, porque a pessoa que tem fartura, ela tem condições de estender as mãos e ajudar outras pessoas. É assim que Deus quer que você viva. Ele quer que você esteja de pé para levantar quem está caído. Ele quer que você tenha condições de oferecer para aquele que não tem nada. É o que Jesus fazia. E nós temos que ser igual a Jesus. Eu estava ali pensando, tem tanta gente que quer ficar imitando artistas, que quer ficar imitando jogadores, cantores. Não, pessoal, nós temos que imitar Jesus. Ele é a nossa inspiração, Ele é o nosso modelo. Tem que olhar para homem nenhum, tem que olhar para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso modelo, o nosso exemplo a seguir. Aí você vai ser a pessoa vencedora, como Jesus foi. Jesus disse, eu venci o mundo, e você vai vencer também. No mundo tereis aflições, mas tem de o quê? Tem de o quê? Bom ânimo. É o que nós vimos Paulo falando, não mudou, a palavra não mudou, é a mesma coisa hoje. Jesus mandou a gente ter o quê? Bom ânimo. Não é viver desanimado, não.
é viver animado, com vontade de vencer, com vontade de lutar. Deus, eu vou lutar e vencer, eu vou para a igreja hoje buscar a minha vitória, eu vou sair de lá com a minha vitória. Uma pessoa já vem, sabe, desanimada. Será que Deus vai me dar vitória? Ah, vida é difícil, porque Deus não me leva logo, pastor? Queria mais viver, não. Como é que vai vencer desse jeito, pessoal? É o exemplo que eu dei há pouco. A pessoa entra na luta já desse jeito, desanimada. Estou indo na luta, não queria ir para a luta não, queria ficar em casa dormindo. A pessoa vem para a igreja, mas às vezes não quer. Estou aqui, mas queria estar aqui não. Está amarrado, em nome de Jesus. Queria sim. Eu vou lá para vencer no nome de Jesus. Deus vai falar comigo como está falando agora. Amém? E não deixe essa palavra, pessoal, voar, ficar aí à toa, não. Guarda no coração, segura o anjo. Como eu falei para você, o Jacó segurou, segura. Deus, eu vou lutar com essa palavra. A partir de hoje eu não vou ficar mais murmurando, não. Não vou mais ficar pessimista. Não vou mais ficar cabisbaixo, desanimado. Está difícil, mas eu vou vencer, porque o Senhor é comigo. Eu vou desfrutar do melhor. Eu não vou ficar aceitando o pior, não. Vou ter fartura na minha vida. Eu vou ter condições de ajudar as pessoas, porque está escrito que eu serei cabeça e não cauda, estarei só por cima e não por baixo. Terei para emprestar muita gente e não tomarei emprestado. Eu vou ser usado para ser um canal de bênção na vida das pessoas, como Abraão foi uma bênção. Eu vou ser uma bênção, porque eu sou filho de Deus, eu sou servo de Jesus, e eu sou filho de Abraão pela fé. Abraão foi derrotado, pessoal? E você não pode ser derrotado. Jesus não foi derrotado, Deus não é derrotado, e nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros da vitória. Jesus não é derrotado. Jesus venceu o mundo, eu vou vencer. Por quê? Co-herdeiro. O que significa co-herdeiro? Aquele que herda junto, aquele que vence junto, aquele que é recompensado junto, tem a mesma recompensa. Jesus foi honrado, você vai ser honrado. Jesus venceu, você vai vencer, porque você é co-herdeiro de Cristo, você herda junto com Ele. Jesus venceu o inferno, venceu a morte, venceu o pecado, você vai vencer, porque você herda junto com Ele. Diga glória a Deus. É assim que Deus quer você andando, é assim que você vai conseguir. Tinha mais coisas para falar, mas eu creio que Deus já falou com você. Não vou estender mais não, deixa para outro culto. Ia falar aqui da viúva de Lucas 18. Por que ela venceu? Porque ela mostrou, pessoal, vontade, desejo, ânimo. Ela foi até o juiz, faze-me justiça contra o meu adversário. Quer dizer, eu não aceito a injustiça. E ela foi farta. Deus fez justiça. E Jesus perguntou: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas aquela viúva demonstrou o quê? Ânimo, fé, vontade de vencer. Ela não se conformou com este mundo, não se conformou com a derrota, não se conformou com a injustiça. Ou você acha que não tinha muitas pessoas que moravam ali também, que estavam conformadas com a injustiça, com a derrota, mas ela não se conformou. Por mais que muita gente dizia uma só palavra: não tem jeito, não dá, esse juiz não julga a causa de ninguém, esse juiz é um mau, esse juiz é um bandido. E infelizmente está cheio de juízes assim no mundo. Ou não? Que ao invés de fazer justiça, faz injustiça. E que Deus tenha misericórdia deles, porque um dia eles estarão diante do grande juiz e prestarão conta das obras que eles fizeram, das injustiças que eles fizeram. O Senhor colocará os olhos de fogo sobre eles, e eles não vão suportar. Deus é amor, mas também é justiça. Nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia desses homens maus, desses juízes iníquos, que está causando tumulto na nossa nação e em outras nações também.
coisas que às vezes não podemos nem falar, porque somos censurados, querem roubar a nossa liberdade, mas temos que com sabedoria orar, levar o amor de Deus para esses corações, porque muitos deles nem crê no nosso Deus, nem crê no nosso Jesus, fazem leis que vai contra a palavra de Deus, como uma que eu fiquei sabendo que querem mudar a Bíblia, querem proibir dos pastores pregar a palavra na íntegra, proibir de falar. Infelizmente tem coisas que já é proibido, tem nome de espíritos malignos que eles acham que é santos, que não pode falar. Tem um aí que não pode mais falar o nome. Aí o pastor Jaime até falou, eu gostei, quando ele estava orando, falou assim: demônio das 3 letras. Eu não tinha entendido, depois eu entendi que não pode falar mais o nome, aí tem que falar que demônio das 3 letras, senão fala que é perseguição religiosa. Que perseguição? É demônio, pessoal, não é santo, coisa nenhuma, é demônio. Mas fazem leis que vão contra a palavra e apoia a feitiçaria, apoia a bruxaria, apoia aquilo que destrói a vida das pessoas. Mas essa viúva, ela não quis saber se aquele juiz era um perverso, era um mau, era um injusto. Ela queria saber da vitória. É assim que você tem que agir. Eu não quero saber se o homem é mau, eu não quero saber se o juiz é iníquo, se ele é corrupto, se ele é vendido. Eu quero saber que o meu Deus, Ele é justo, e Ele vai fazer justiça na minha causa, e Ele vai agir em meu favor. Diga glória a Deus, porque senão você fica preso nesses pensamentos, e você fica impedido de vencer. Porque o homem, quero saber de homem nenhum, quero saber da grandeza do meu Deus. Agindo Deus, ninguém impedirá. Não tem juiz, não tem homem, não tem doença, não tem feitiço, não tem macumba, não tem nada que resista à grandeza do nosso Deus. Sempre de bom ânimo, sempre positivo, sempre com fé. Diabo, tire as suas mãos da minha fé, você não vai roubar a minha fé. Diabo, tire as suas mãos da minha vitória, você não vai roubar a minha vitória. Diabo, tire as suas mãos da minha saúde, da minha alegria, da minha salvação. Por quê? Porque eu sou co-herdeiro com Cristo, eu sou herdeiro da graça, eu sou filho da promessa, eu sou mais do que vencedor. Depressão, você não vai me vencer. Hoje chegou o dia da sua derrota na minha vida, depressão, seja qual for o mal. Hoje é o dia de você basta, e é o dia de você dar um chega para lá nesse problema e crer que Deus é maior. Pastor, mas esse problema tem sido mais forte do que eu. Então, para terminar, e você vê que Deus livra você até daquilo que você acha que é mais forte do que você. Vamos aqui em Jeremias, você está em Isaías, Jeremias é do lado, capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Versículos 10 e 11. Vamos pegar do 10 em diante para terminar aqui. Ouve o que? A palavra de quem? Do Senhor. Esqueça o que o homem está falando, porque o homem muitas vezes vai falar contrário à palavra do Senhor. Quero nem saber, mas o homem disse isso, pastor, o senhor está dizendo que eu vou vencer, que as coisas vão melhorar, mas o homem está dizendo o contrário. Quero nem saber o que o homem está dizendo. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas de longe. Fale da palavra do Senhor, não fique falando de outra coisa não. Fale da palavra do Senhor. Os outros lá fora que não crêem na palavra do Senhor, fala de derrota, fala de fracasso, fala que não tem jeito, mas você fala a palavra do Senhor. E dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Deus vai tratar você como uma ovelhinha do pasto dele, e vai levar você às águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Porque o Senhor resgatou a Jacó. Coloque o seu nome aqui. O Senhor me resgatou, o Senhor te resgatou, e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele.
Deus nos livrou. Ah, mas esse mal é mais forte do que essa depressão, é mais forte, esse pecado. Deus livrou você. Jacó estava fugido do irmão, estava com ódio dele. Esaú queria matá-lo. Esaú estava representando ali o ódio que Satanás tem de mim, de você, e o que ele quer fazer conosco, nos matar e roubar. Ele nos odeia por causa que somos abençoados, porque o Esaú passou a odiar Jacó depois da bênção que ele recebeu. E o diabo tem ódio de mim e de você. Sabe por quê? Porque nós somos abençoados, e ele sabe disso, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele queria ser semelhante a Deus e não pôde. Isaías 14:14 diz que ele queria, o plano dele era colocar o trono dele acima de Deus, nas mais altas nuvens, e ser semelhante ao Altíssimo. E por isso ele se rebelou e foi jogado para baixo. Então ele tem ódio do ser humano, porque o ser humano é o que ele queria ser, semelhante ao Altíssimo. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Isso é muito grande, pessoal. Amém? Então Esaú começou a perseguir o Jacó, queria matá-lo, mas Deus não deixou. Deus livrou livrou Jacó da mão do Esaú, e Deus vai livrar você também. Hão de vir e exultarão na altura de Sião. Deus vai levar você ao lugar mais alto que Ele tem para você, e correrão ao quê? Aos bens do Senhor. Chega de viver mal. Deus tem bens para você. O trigo representa a prosperidade, e o mosto representa a alegria, e o azeite representa o poder de Deus na nossa vida, e os cordeiros e os bezerros representa a estrutura forte que Deus quer te dar. E a sua alma será como um jardim regado. É coisa grande. E nunca mais andarão o quê? Tristes. Chega de andar triste. Chega de andar cabisbaixo, desanimado, querendo morrer. Tem que querer viver. Então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens e os velhos. Deus tem alegria para todo mundo. E tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei. Resolverei todos os seus problemas, e transformarei em regozijo a sua tristeza, e saciarei a alma dos sacerdotes de gordura. Gordura é o melhor. Nós somos sacerdotes. Ah, pastor, mas está falando aí sacerdote. Nós somos. Em Apocalipse capítulo 5 diz que para o nosso Deus fomos feitos reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Essa bênção aqui é para você. Eu vou ser saciado, satisfeito. A minha alma será satisfeita de gordura. Diga minha alma, mas diga com mais fé: a minha alma será satisfeita de gordura, de melhor, do melhor do Senhor. É do melhor. E o meu povo se fartará do quê? Dos meus bens. Quem está dizendo isso? O Senhor. Diz o Senhor. Não aceite o pior. A viúva não aceitou. Não aceitou a injustiça. Não aceitou o mal. Não aceite. Não aceite doença. Não aceite tristeza. Eu tenho andado triste, pastor. Pega essa palavra. Deus vai transformar minha tristeza em alegria. Pastor, eu tenho andado chorando, pastor. Pega essa palavra. Deus vai transformar o seu pranto em alegria. Meu pranto vai ser transformado em alegria. Meu pranto vai ser transformado em regozijo. Eu vou ter prazer de viver. Você não viverá mais forçado, por obrigação. É triste, mas tem gente vivendo por obrigação. É igual o testemunho que eu vi na novela da vida real. Pessoa tão desgostosa que ela pedia para a própria família, o filho: tira a minha vida. E era um demônio que agia na família, porque o irmão tinha depressão. E ela ligou para o irmão: ô meu irmão, não fica assim não, meu irmão. O que você está fazendo com a sua vida? Você tem seus filhos para criar. Aí o irmão, no telefone, falou assim para ela: você quer saber o que eu vou fazer? Pau! Só ouviu o tiro. Ele mesmo tirou a própria vida. Aí ela entrou em depressão profunda depois disso.
Coisa séria. Foi encontrando Jesus que ela venceu a depressão. Jesus tem poder para transformar essa depressão em regozijo, essa falta de prazer em viver em prazer. Diga glória a Deus.